Futebol, funk e irreverência. Funk Bola 107. Bom dia. Rodrigo Viga, eu sou da Rádio Jovem Pan de São Paulo, na agência Reuters. Parabéns aí por essa nova fase da sua carreira. Queria te fazer duas perguntas. Qual o paralelo que você traçaria do seu começo aqui no Flamengo, na década de 70, ainda como um jovem jogador, que tinha muita coisa a aspirar, com essa nova função de diretor executivo do Flamengo? E a outra pergunta que eu queria fazer para você, se esse é um novo capítulo da sua carreira e o capítulo treinador de futebol ficou para trás, agora o Zico é um manager, é um gerente de futebol, um diretor de futebol. No momento, o capítulo de treinador fica para trás, lógico. Tive diversas propostas para sair daqui, mas desde 91 praticamente fora do Brasil, esses anos todos. E lógico que se eu assino um compromisso com esse, meu compromisso até o final do mandato da Patrícia, o treinador esquece, não tem a menor possibilidade. E lógico que você chegar num clube, como eu cheguei, não foi nem em 70, cheguei em 67 aqui. Você é um jovem saindo do subúrbio, torcedor fanático do Flamengo, poder ter a oportunidade de estar perto dos seus ídolos. Eu lembro que uma das primeiras fotos que eu tirei jogando na escolinha foi ao lado de um ídolo que está aqui presente, que foi o Silva. Eu tenho essa foto comigo até hoje, lá eu com 14 anos, eu batendo bola com ele, que na época era o número 10 do nosso Flamengo. Então, eu creio que você chega cheio de sonhos, de aspirações, e depende de você somente, né? Porque jogar é sempre muito mais fácil. Agora, você chegar num cargo como esse, as preocupações são outras, as obrigações são outras. Não há nem como você fazer um paralelo. O importante é arregaçar as mangas e começar o trabalho para poder ver o que pode ser feito e da forma como a gente vai comandar o clube daqui para frente no que diz respeito à área do futebol. Gente, só um segundo, eu queria pedir silêncio, por favor, às pessoas durante a entrevista, porque está um barulho que não está dando para ouvir nada. Boa tarde, Zico. Aqui, ó. Seja bem-vindo de volta. Como que separar essa questão, ou se dá para juntar a questão do ídolo com o dirigente agora, que muita gente confunde às vezes, é lógico que é uma confusão sadia, mas como que é esse paralelo aí? Ídolo e agora dirigente? Não, o ídolo fica para trás, passou, acabou, agora é o dirigente. Vamos trabalhar. Eu acho que tudo aquilo que foi feito não se apaga, tá marcado na história do clube. Agora, como dirigente, eu começo do zero e quero ser avaliado como dirigente. Creio que assim foi como quando eu assumi ser técnico. Eu, como dirigente, tenho uma passagem bonita lá no Japão, pelo Kashima. Fico muito orgulhoso do trabalho que nós fizemos lá. Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer e estar por lá pelo Japão para ver o que nós fizemos. O Kashima hoje é a grande referência do futebol japonês. É o clube que tem mais títulos, é o clube que tem mais vitórias, é o clube que é mais organizado. E eu fico feliz de poder ter dado o pontapé inicial lá, na profissionalização. Que eu encontro aqui já é uma profissionalização. Então agora é procurar montar a minha filosofia de trabalho, aquilo que eu sempre apregoei e aquilo sempre que me fez levar bons resultados. A única coisa que eu quero das pessoas é isso, que acreditem, aqueles que vão estar trabalhando diretamente comigo, acreditem, né, e pensem sempre naquilo que será determinado, naquilo que será montado, que será estruturado, porque, graças a Deus, até hoje os resultados têm sido positivos com aqueles que seguiram essas normas e essas diretrizes para que
o que eu viso é sempre o resultado final. Então, acredito que tenha tido muito mais vitórias do que derrotas na minha vida. Eu queria só justificar a ausência do vice-presidente de futebol e vice-presidente geral Hélio Ferraz, que teve um problema familiar, teve que se ausentar, mas estava conosco aqui em cima antes de descermos. Boa tarde, Zico. Luciana Batista, da TV Brasil. Nós estamos às vésperas da Copa do Mundo desse ano e a minha pergunta é sobre a seleção brasileira, sua opinião dessa seleção que vai para a África do Sul. Confiança, sempre se mostrou uma seleção competitiva, uma seleção forte, os resultados demonstram isso e todos nós sabemos que o Brasil, da forma como está, tem todas as chances de voltar com mais uma Copa do Mundo. É um time bom, é um time equilibrado, é um time que tem uma forma de jogar própria para esse tipo de competição e todos nós vamos torcer bastante para que principalmente jogadores chaves, no meu entender, como o Luiz Fabiano e o Kaká, possam estar durante a competição no melhor da sua condição, porque eles sempre foram jogadores muito importantes para a forma de jogar da atual seleção brasileira. Zico, Vicente Seda do Portal I. Você algumas vezes já colocou que tinha dificuldade, que não gostaria de voltar a ser técnico no Brasil por causa da instabilidade que tinha, a falta de tempo para trabalhar, a cobrança imediata de resultados e tal. Você acha que isso é uma coisa que você consegue mudar aqui no Flamengo? Qual é a sua perspectiva? Eu espero. O objetivo, nós temos um treinador hoje que é o Rogério, tive a oportunidade de conversar muito com ele, gostei muito da nossa conversa, daquilo que ele hoje pensa sobre futebol, já havia conversado com a Patrícia sobre isso, pela atitude dele, pela postura dele como treinador nesse pouco período que ele está à frente da equipe, e tem toda a minha confiança no momento para seguir o seu trabalho com tranquilidade, para ser o comandante da equipe do Flamengo. Eu acho que o treinador, ele tem um percentual de importância na equipe, mas no final quem decide são os jogadores. Então, se os jogadores, esse elenco que o Flamengo tem, um elenco forte, um elenco acostumado a títulos, acreditar na competência dele, acreditar no trabalho dele, eu creio que o Flamengo tem todas as possibilidades de conseguir vitórias. Os jogadores têm que ter sempre profissionalismo, seriedade, humildade, saber escutar e estar sempre prontos para a hora que o treinador utilizar ele fazer o melhor dentro do campo. Eu há pouco tempo agora vi um dos maiores exemplos de humildade e de ajuda a uma equipe, ajuda a um técnico, de uma equipe forte, de jogadores do mais alto nível, mas que desceram lá do pedestal para ajudar e ser solidários com o técnico, e por isso eles foram campeões, que foi a Inter de Milão contra o Barcelona. Sabia das dificuldades, o treinador determinou uma forma de jogar e todos eles foram humildes o suficiente de chegar lá e se entregar acreditar no que o técnico estava falando, conseguiram a classificação e foram beneficiados no final com a conquista do título. E nós estamos falando de jogadores, todos deles de seleções de seus países, mas foram lá, se entregaram, e eu acho que isso é o Flamengo que precisa. Isso é uma grande receita do Flamengo. O cara, quando entra ali dentro do campo, como o nosso querido Júnior sempre disse, temos que ter a nossa segunda pele, e isso é a pura verdade. Essa segunda pele às vezes supera situações adversas que a gente encontra pela frente. Tomara que a gente consiga cada vez mais implantar isso nesse nosso plantel. Alô, galera! E aí, você quer ficar sabendo de tudo o que acontece no Mengão? Notícias do futebol na hora, na mão. Pegue o seu celular agora e envie uma mensagem de texto com a palavra Mengo para o número 49526 e receba todos os dias notícias quentes da Gávea.
Não perca tempo, envie agora a palavra Mengo para o número 49526 e seja o torcedor mais bem informado da parada.